Senhor, possa estar no nosso meio, abençoando os nossos corações, e possa achar verdadeiramente, Pai, dentro de nós, esse verdadeiro adorador, Deus, que te adora em espírito e em verdade, que te adora com as ações, com o falar, ó Deus amado, com todo o ser, Pai. Ó Deus, nós te louvamos e te adoramos, Deus, Tu és santo, santo, e reina sobre tudo e sobre todas as coisas, Senhor. E nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Meus irmãos, vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, nosso texto, começando pelo versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Marcos 7, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para nós meditarmos nesse texto. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor possa falar no coração dos teus servos por meio da tua palavra e usar-me, Senhor, para isso, para a glória do teu nome. Nós nos entregamos a ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 1 nos diz: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Fariseus e alguns escribas. Fariseus eram considerados os mais santos. Fariseus eram considerados os mais doutos na Escritura. Fariseus eram considerados os mais piedosos da religião judaica. Fariseus eram os que mais oravam, eram os que mais dizimavam, eram os que mais ofertavam. Por isso, fariseus e escribas desenvolveram uma religião cheia de regrinhas que eles estabeleceram, como por exemplo, no dia de sábado não se pode acender fogo, porque quando se acende fogo se faz a luz, quando se faz a luz se está trabalhando. O dia de sábado não é para o trabalho. Uma outra regrinha: no dia de sábado não se pode dar mais de 800 passos, no máximo se pode caminhar 1 quilômetro, porque mais que isso vai produzir suor. Suor é do trabalho e no dia de sábado não se pode trabalhar. Então os fariseus criaram regrinhas acima da palavra de Deus, que é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eles criaram regrinhas e assim, meus irmãos, dificultaram com que o povo da aliança servisse a Deus de coração, porque eles levaram o povo a se concentrar nas regras que eles mesmos estabeleceram. Mas o texto nos diz, meus irmãos, que eles tinham uma regra muito especial, que era o lavar as mãos. Vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Lavar as mãos era um ato que eles faziam antes de comer, mas muito mais do que a higienização das mãos, o objetivo era fazer um rito de purificação. Quando eles lavavam as mãos, eles estavam fazendo um cerimonial para se purificar,
de todo tipo de contaminação que haviam recebido, quer fosse de estrangeiros que estivessem em Israel, quer de pecadores que estivessem perto deles e os contaminariam. Ora, meus irmãos, o que nós estamos vendo nesse texto? É que esse texto nos mostra as regrinhas que os fariseus queriam andar nelas e queriam que os discípulos de Jesus nelas permanecessem. Seguir regrinhas é seguir a homens e não a Deus. Muitas pessoas estão seguindo pastores, muitas pessoas estão seguindo igrejas, muitas pessoas estão seguindo denominações, estão seguindo líderes com as suas regras. Na verdade, essas pessoas estão seguindo os homens, como que escravizados por eles em suas regras, e não estão seguindo a Deus. Meus irmãos, esse texto da palavra que nós lemos aqui nos mostra que os preceitos de Deus, eles estão acima da tradição humana. Quando o Senhor Jesus diz o que disse aos fariseus, Ele nos diz que a verdadeira religião deve ser vivenciada sob as orientações e prescrições das Escrituras. Quando nós olhamos o texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos que os fariseus ficaram muito chateados porque as suas regrinhas não são seguidas, e é isso que acontece quando alguém se dispõe a seguir a palavra de Deus e a deixar de lado as regrinhas humanas. Meus irmãos, a religião verdadeira deve ser vivenciada nas normas da Escritura Sagrada e não pelos desejos, pelos escrúpulos, pela cultura que os homens querem colocar com as suas regras. O verso 7 nos diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O culto a Deus deve ter a diretriz bíblica e não a normatização ou a regência dos métodos ou das intenções humanas. Por isso, vamos meditar rapidamente sobre o perigo de humanizar o culto, o perigo de humanizar o culto a Deus. Esta sendo a nossa mensagem, meus irmãos, podemos tirar aqui desse texto da Escritura 3 terríveis consequências de dirigir um culto a Deus através das regras humanas. Em primeiro lugar, meus irmãos, regras humanas dirigindo o culto minimizam a palavra de Deus. Regras humanas dirigindo o culto minimizam a palavra de Deus. Veja o verso 5: interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Meus irmãos, as regras humanas, elas vêm desconsiderar e desvalorizar a Escritura Sagrada. O culto a Deus, ele não pode estar debaixo de regras humanas, porque assim ele estaria desvalorizando as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A tradição estaria acima da palavra de Deus. Que consequência terrível seria isso, minimizar a palavra de Deus. O culto a Deus é um culto espiritual e que está debaixo da palavra. Quando o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, Ele estava dizendo que o culto é espiritual regido pela verdade. Isso em João 1:20, em João 4:24. Em João 17:17, o Senhor Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Ou melhor, santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdade é a palavra de Deus. Este é o meio para se dirigir um culto a Deus, através das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, e não através das regras humanas. Culto a Deus nunca, jamais deve ser dirigido por pensamentos e sentimentos humanos. Regras humanas dirigindo o culto vem minimizar a palavra de Deus. Uma segunda consequência terrível de colocar regras humanas para guiar um culto para o Senhor é que, em segundo lugar, meus irmãos, regras humanas dirigindo o culto trazem hipocrisia na celebração. Verso 6 e verso 7. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Senhor Jesus diz que quem está ensinando a cultuar através dos preceitos humanos não passa de um hipócrita. Ser hipócrita é se disfarçar com máscara. É como que naquele seriado da La Casa de Papel, é ocultar a identidade através de uma máscara. Cultuar hipocritamente é tentar chegar diante de Deus mascarando o íntimo do seu coração. E quando as regras humanas são colocadas, elas fazem exatamente isso. Elas escondem a verdadeira identidade, porque a verdadeira identidade está sendo revelada pela palavra de Deus. As regras humanas ocultam a verdadeira identidade e querem apresentar um disfarce diante de Deus. Um erudito teólogo, Dr. Davi Gomes, ele diz que a sua concepção de culto, quando ele vai cultuar a Deus, ele enxerga o culto como que os homens sendo os atores numa peça teatral, os homens sendo os atores e Deus a plateia para receber aquilo. Como se chegar a Deus escondendo a sua real condição, a sua real identidade no íntimo? Somente através de regras, de desejos, de pensamentos humanos, de tradição humana, e isso é uma terrível consequência que leva a hipocrisia para o culto ao Senhor. Então, meus irmãos, as regras humanas, quando elas dirigem o culto, elas minimizam a palavra de Deus. Também elas trazem hipocrisia para a celebração. Mas uma terceira e última consequência de querer humanizar o culto, de querer instituir regras humanas para o culto a Deus, meus irmãos, em terceiro lugar, que regras humanas dirigindo o culto maximizam a inventividade humana. Regras humanas, quando dirigem o culto, elevam, exaltam a questão da inventividade do homem. O Senhor Jesus disse aqui, meus irmãos, no verso 9: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O que é essa inventividade humana? É dar um jeito para que o culto possa ficar agradando as pessoas e não a Deus. A nossa confissão de fé de Westminster diz claramente que o Deus verdadeiro só deve ser adorado pelos modos aos quais Ele mesmo estipulou. Em Deuteronômio 12:32, Moisés escreveu que ao Senhor, quando Ele diz, tudo deve ser observado e nada deve ser acrescentado. Portanto, a inventividade humana
a generosidade humana, um jeito humano no culto não pode de maneira alguma ser colocado para normatizar o culto a Deus. Isso se torna regra humana, isso se torna uma terrível consequência para o culto ao Senhor, uma desonra a Deus. Regras humanas dirigindo o culto maximizam a inventividade humana. Por isso, meus irmãos, vamos concluir, e eu quero lembrar aos irmãos 2 episódios bíblicos nesta conclusão. O primeiro aconteceu com 2 sacerdotes do velho pacto, Nadab e Abiú. Está registrado em Levítico capítulo 10. Eles entraram no tabernáculo, eles foram queimar incenso a Deus, mas eles queimaram incenso do jeito deles, conforme a intenção deles, conforme a metodologia deles, e não conforme Deus havia prescrito na lei mosaica. A santidade de Deus os fulminou ali com fogo santo, e eles perderam a vida por isso. O segundo momento que eu quero lembrar aos irmãos, do jeito humano, da tradição humana, entrando no culto, é quando Ananias e Safira foram apresentar as ofertas na igreja de Jerusalém que estava congregada. Isso está em Atos capítulo 5. Eles foram até lá, apresentaram a oferta, mas do jeito deles, na intenção do coração deles. Eles queriam receber algo em troca, eles queriam ser celebrizados naquela igreja, e Deus se indignou de tal forma que os levou de morte súbita. O que nós queremos dizer então, meus irmãos, com essa mensagem? Não cultue a Deus do seu jeito, cultue a Deus no Espírito, conforme a palavra de Deus nos diz. Cultue a Deus biblicamente, e assim todos nós poderemos cultuar ao Senhor, agradá-lo, e inevitavelmente vamos trazer um certo desagrado para os modernos fariseus que querem colocar a tradição humana acima da palavra de Deus nos cultos. Que Deus te fortaleça, te abençoe e te oriente a cultuá-lo como Ele quer ser cultuado, à luz das Escrituras. Amém, meus irmãos.